Um dia, uma enorme fenda apareceu do nada. Uma aura azul emanou dela e rapidamente se espalhou por todo o mundo. As pessoas chamaram isso de mana. Uma minoria, especialmente sensível à mana, recebeu uma habilidade devido à sua influência. Essas pessoas começaram a ser chamadas de despertos. Após o fim da tempestade de mana, a fenda no céu permaneceu. Com o tempo, as pessoas se acostumaram à existência dos despertos. No entanto, novas tempestades de mana surgiram por todo o mundo, e portais começaram a aparecer. O exército isolou um desses lugares dos civis, mas em determinado momento, a luz do portal mudou para vermelho, sinalizando perigo. O exército se virou e viu o portal se quebrar, de onde saiu um enorme monstro feio com duas cabeças. A partir de então, as tempestades de mana passaram a ser chamadas de portões. Assim que os monstros começaram a surgir neste mundo, as pessoas ficaram em choque. O exército abriu fogo, mas não conseguiu lidar com a situação. Civis fugiram em pânico para não sofrerem o mesmo destino. No entanto, entre eles estavam os despertos, que não recuaram diante do perigo e começaram a lutar contra os monstros. Nesse momento, o mundo passou por um cataclismo, marcado pela aparição dos portões. O protagonista, Shin Júnior, corria por uma caverna de gelo com um pensamento em mente. Ele acreditava que tudo mudaria ao se tornar um desperto. Não queria mais trabalhar incansavelmente. Ele não sonhava em ser admirado por todos, apenas queria evitar ser espancado ou roubado, mas também não queria usar violência. Lembrando-se da morte de seus companheiros naquela caverna, ele parou e criou uma adaga em sua mão, lançando-a diretamente contra o golem de gelo. Contudo, a arma ricocheteou no corpo duro da criatura e perfurou o teto. Sua respiração acelerou de horror enquanto o monstro avançava para atacar. Ele conseguiu bloquear o golpe e permanecer de pé, mas o gelo sob seus pés rachou. Ele sentiu um tremor e entrou em pânico até que o gelo se quebrou, e ele caiu. Tudo o que desejava era ter alguém que pudesse chamar de amigo, mas até isso parecia um sonho distante. Ele acabou caindo na água gelada. Um fracasso inútil, ridicularizado sempre que se apresentava como caçador. Seu corpo foi sugado até o fundo. Ele sabia que um dia morreria assim, mas de repente, uma luz brilhante surgiu. O monstro, achando que ele estava morto, sentiu uma oscilação de energia vinda de baixo e parou. Das profundezas, Júnior começou a emergir, caminhando sobre adagas como se fossem degraus. Ele sabia que morreria um dia, mas não queria que fosse daquele jeito. Parando diante do monstro, ele abaixou a cabeça enquanto seu oponente levantava as mãos, formando um punho. Júnior levantou os olhos brilhantes, mostrando que não queria morrer de forma tão impotente. Imediatamente, dezenas de lâminas afiadas perfuraram o corpo do golem de gelo, causando sua queda. As adagas evaporaram, revelando numerosas rachaduras no corpo da criatura. As armas se posicionaram atrás de Júnior, e ele pensou que, se pudesse se tornar mais forte que todos, mesmo sendo um suporte, talvez sua vida fosse completamente diferente. O sistema foi ativado e informou que ele havia desbloqueado o fluxo, cumprindo todas as condições para se tornar um jogador. O sistema o saudou. Algumas horas antes, Júnior corria pela floresta com todas as forças para não se atrasar em um dia tão importante. Ele chegou ao local de encontro, onde dois caçadores da Guilda Alvorada o aguardavam. Uma lutadora corpo a corpo, uma garota chamada Kim Jin, notou que ele finalmente havia chegado, enquanto seu colega, um defensor chamado Lin Duan, cruzou os braços e exclamou: "Anubi está atrasado, igual a ele nos velhos tempos." A garota pediu que ele não começasse a reclamar, que sempre se atrasava. Correndo até eles, Júnior parou para recuperar o fôlego e se desculpou por estar atrasado. Ele é um suporte da classe Criador Din, especializado em fabricar armas. Dana sorriu e disse para ele não se preocupar, que estava só brincando e que ele nem estava tão atrasado assim. Jin deu um tapinha nas costas do novato, sorrindo, e concordou, dizendo que podiam seguir em frente e acrescentando que Yan Wu e D já estavam lá. Júnior, de forma meio constrangida, concordou e pensou que as coisas estavam complicadas. Já haviam se passado 3 meses desde que entrou na guilda, e aquele era seu primeiro calabouço, mas ele já começava atrasado. Eles chegaram ao portão, e Júnior olhou para ele com confiança, mentalizando que precisava se concentrar.
Esse era o primeiro calabouço que ele participaria como suporte, e ele precisava provar seu valor. Assim que entraram e se juntaram ao resto do time, o mestre da guilda Alvorada, Mund D. Abenk, um caçador corpo a corpo, aproximou-se dele. O líder falou com Júnior primeiro, perguntando se aquele era seu primeiro ataque. Ele confirmou, dizendo que era a primeira vez que ia como suporte, embora já tivesse ajudado em calabouços algumas vezes. O mestre explicou que precisava esclarecer algo. Os suportes, ao contrário dos lutadores, não podem entrar em combate, então precisam prestar atenção à sua posição. Se chegarem muito perto, correm o risco de ser atacados. Se ficarem muito longe, não terão proteção. O ponto-chave era manter uma distância ideal. Como ele era um criador, só precisava manter distância e fabricar adagas quando o sinal fosse dado. Fácil, certo? Júnior, nervoso, confirmou, mas logo perguntou, meio em dúvida, se era mesmo verdade que nenhuma outra arma seria necessária. O líder não o deixou terminar e confirmou, dizendo que ele era o único que precisava de uma arma extra. Afinal, era apenas um calabouço e seu primeiro, então não precisava exagerar. De repente, o Mago U, um caçador especializado em combate à distância, ativou sua magia e pediu para todos pararem. Ele conseguia sentir a presença de mana. Havia um monstro por perto. O mestre da guilda ordenou que todos se preparassem para a batalha e mantivessem a formação. Dana foi para a frente, protegendo o grupo, enquanto avançavam pela caverna. Doan perguntou sobre a mana, e o mago respondeu que havia 3 auras pequenas e uma maior, esta última grande o suficiente para ser de um chefe. Doan achou estranho, pois normalmente não havia chefes ali. Ele decidiu que enfrentaria o chefe, enquanto o restante cuidaria do resto. Depois, virou-se para Júnior e perguntou quanto tempo ele levaria para criar uma adaga, caso apressasse o processo. Júnior respondeu que conseguiria em cerca de 20 segundos, mas que a arma não duraria nem 1 minuto. O líder da guilda tirou a máscara do rosto, sorriu e pediu para ele começar a criar a adaga. Em 40 segundos, ele estaria pronto. Nesse momento, um grupo de 4 monstros surgiu para atacar. Eram lagartos de cristal, nível de perigo D. Esses monstros crescem em pedras de mana nos calabouços, e sua aparência e habilidades mudam de acordo com a pedra de mana absorvida. Dana sorriu e avisou que ia começar. Jin se preparou, aquecendo os punhos, e concordou. Em seguida, seu colega concentrou energia poderosa e, pisando com força no gelo, ergueu o escudo acima da cabeça e o golpeou com toda a sua força, espalhando os monstros. Depois disso, Jin avançou, fechou o punho e acertou a cabeça de um dos monstros, atordoando-o. Então, ela saltou para trás dele, e o monstro caiu inconsciente no chão. Enquanto isso, 2 outros monstros avançaram contra o restante do grupo. Percebendo isso, Jin notou que eles estavam se recuperando mais rápido do que o esperado. Ela avisou os outros sobre o perigo e exclamou: "Isso é magia." Nesse instante, Ian Wu se posicionou. Atrás dele, Wu começou a conjurar um círculo mágico, dizendo que estava quase pronto. Ele gritou em voz alta, e, em seguida, bolas de fogo explodiram do círculo mágico, causando uma enorme explosão que queimou os monstros. Ele ficou satisfeito por ter conseguido, e Dana comentou que isso foi incrível, sugerindo que ele ajudasse em seguida. Nesse momento, Júnior começou a criar armas, observando os colegas com surpresa e pensando que aquela era uma excelente ordem de ataque. Agora ele entendia como a guilda lutava. D chamou por ele e perguntou sobre as armas. Ele respondeu que estavam quase prontas e se lembrou de não se distrair. Precisava manter o foco. Usando uma habilidade de rank F chamada Criação, ele produziu uma pequena adaga, pegou-a e a lançou em direção ao mestre da guilda. Ele a pegou com destreza e usou sua habilidade para cobrir a lâmina com escuridão. Essa era sua habilidade de rank, a chamada Arma das Sombras, que transforma a arma do usuário em uma arma sombria. Essas armas aumentam em qualidade e mana conforme a mana do usuário, mas desaparecem após algum tempo. D avançou em direção ao monstro principal, lançou-se para frente e cortou sua cabeça. O monstro de gelo morreu imediatamente. Seu corpo caiu no chão e a arma desapareceu das mãos do líder. Todos os membros da equipe se reuniram novamente, e Dana perguntou se alguém estava ferido. Jin respondeu que estava bem,
enquanto Júnior pensava que eles eram ainda mais incríveis do que imaginava. Cada um era extraordinário, mas o trabalho em equipe era acima de qualquer elogio. Com mais conquistas, poderiam se tornar os melhores. Ele olhou para sua própria mão, frustrado, percebendo que, comparado a eles, só conseguia criar uma adaga. Não tinha ajudado de forma significativa e ainda se distraiu. Será que merecia estar entre eles? Notando seu humor, o mestre da guilda se aproximou e disse que ele fez um ótimo trabalho. Perguntou se ele não havia se machucado, e Júnior, um pouco confuso, respondeu animadamente que estava bem, graças a eles. Depois de um instante, acrescentou que não tinha sido tão útil, rindo sem jeito. O líder, no entanto, perguntou do que ele estava falando. Graças à habilidade dele, economizaram muito dinheiro. Ele explicou que sua habilidade absorve armas, e ele não conseguiria pagar por elas nem comprando as mais baratas. Por isso precisava de um criador. Além disso, parecia que uma arma com mana era necessária para ativar a habilidade. Apesar disso, ele fez um excelente trabalho para o primeiro calabouço. Sorrindo, acrescentou que esperava vê-lo na próxima vez e pediu para que não os abandonasse. Ao ouvir isso, Júnior sorriu e agradeceu, dizendo que daria o seu melhor. Dana estava prestes a sugerir que coletassem os espólios, mas, de repente, tudo na caverna tremeu, e eles ficaram preocupados. Di exclamou: "É um terremoto." O perguntou se a caverna estava desmoronando por terem derrotado o chefe. Júnior apontou para frente, dizendo que uma parede estava desmoronando. O gelo se quebrou em pedaços, revelando uma passagem para outro lugar, e eles decidiram ir até lá para investigar. Ian Wu, que caminhava à frente iluminando o caminho, comentou que parecia ser uma trilha conectada a algo. Doan ponderou sobre isso por um momento, mas Dana interrompeu seus pensamentos, exclamando com entusiasmo: "Um caminho secreto. O que mais poderia ser, senão um caminho para tesouros secretos?" Ele sugeriu que fossem rapidamente, e os olhos de Jim brilharam de empolgação enquanto ela concordava com ele. No entanto, pediu que esperassem. Não podiam simplesmente seguir adiante sem cautela.